Muito bem. Vou colocar o material. Cadê o material? Está aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Beleza, então. Então, hoje a gente vai passar para uma próxima etapa do ciclo da assistência farmacêutica dentro do hospital, né? Então, a gente já viu na última aula a aquisição, né? As diferentes formas de compra que a gente pode ter. Lembrando, então, que o hospital privado é tudo mais fácil, né? Porque cada um cria suas próprias regras, a própria forma de fazer as compras. Porém, no público tem que seguir as regras do governo, né? Então, qualquer coisa que seja comprada tem que passar por um processo de licitação, com exceção, então, de produto muito barato, ou aqueles casos que a gente viu que, por um motivo ou por outro, não se exige a licitação, ou a licitação fica, digamos assim, suspensa por um determinado período de tempo. Por exemplo, né, se a gente for pensar naquela chuva de ontem aqui, que graças a Deus parece que não trouxe nenhuma catástrofe para ninguém, né? Mas se a gente tivesse tido uma chuva daquelas e tivesse, sei lá, destelhado a cidade inteira, tivesse alagado tudo, e fosse alguma coisa muito grave, né, a prefeitura podia decretar estado de calamidade e comprar rapidamente, né? Precisa de lona para cobrir as casas, então vamos comprar sem precisar fazer licitação. Precisa de colchões para abrigar o pessoal em outros locais porque as casas foram inundadas, então vamos lá comprar colchões sem precisar passar por todo aquele processo, né? Então seria mais ou menos isso. Já fizemos essa parte, então. Então, a próxima parte é o quê? Receber os produtos e armazenar, como está aqui dentro do ciclo, né? Então, hoje a gente vai trabalhar com a questão de armazenamento. Porém, quando a gente fala em armazenamento dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a gente tem um pouquinho mais do que isso. Não é simplesmente ir lá e colocar o produto na prateleira e está tudo certo. Então, quando a gente fala de armazenamento, a gente fala de várias atividades que todas reunidas a gente chama de armazenamento. Então, armazenamento é um conjunto de atividades, várias, né? Cada uma lá com as suas necessidades e com as suas particularidades, e todas juntas a gente chama de armazenamento. Então, vamos ver o que são essas atividades, já que armazenamento não é só pegar o produto e guardar lá na prateleira, o que é o tal do armazenamento? Então, são atividades que são importantes. Cada uma delas que a gente for falar aqui tem a sua importância, porque a gente vai garantir que aquele produto que a gente está recebendo e que a gente vai colocar dentro da nossa área de armazenamento, dentro das nossas prateleiras, a gente vai receber produto com qualidade e vai entregar, quando vierem pedir para a gente, né, a gente vai entregar aquele produto que está sob a nossa responsabilidade com a mesma qualidade. E para isso, então, a gente tem que seguir cada um dos procedimentos abaixo aqui e fazer da melhor forma possível para evitar qualquer problema que venha a fazer com que o produto perca a garantia, não, a qualidade, ou qualquer coisa que faça com que a gente fique com dúvida que aquele produto continua tendo qualidade. A gente vai ver mais à frente, mas só para vocês já saberem. Então, a primeira ação, né, o primeiro procedimento é o recebimento dos medicamentos. Recebimento dos medicamentos, o que é? É simplesmente o pessoal lá da transportadora chega, te dá as caixas dos produtos e acabou? Não. Dentro desse ato de recebimento, a gente tem, então,
algumas atividades que precisam ser levadas em consideração. A gente precisa, então, examinar e conferir o material quanto à quantidade e à documentação. Então, basicamente, a gente vai ter mais do que isso. Mas a gente vai ter que pegar, então, os produtos que chegaram, pegar a nota fiscal e comparar se aquilo que está, aquela quantidade daquele produto que está na nota fiscal é aquilo que a gente recebeu. Essa é a primeira das nossas atividades de conferência. Deixa eu só abrir lá que chegou mais alguém. Mas não é só isso. A gente vai ter que olhar os produtos e verificar se esses produtos, de repente, não estão com algum tipo de problema. Verificar se as caixas não estão abertas, né? Verificar se o prazo de validade está dentro do esperado, verificar se as embalagens não estão molhadas, se as embalagens não estão descoradas, porque cada uma dessas coisas indica que algo aconteceu com aquele produto e pode ser que ele tenha perdido a qualidade. Uma embalagem molhada, né, pode indicar muita coisa. Uma embalagem descorada pode indicar muita coisa também. Então, para a gente receber, a gente vai ter que examinar tudo isso e conferir certinho, fazer um tipo de um controle de qualidade em cima desses produtos. É suficiente isso? Não. Tem mais uma coisa que é importante a gente fazer. Então, lembro que lá atrás a gente fez a nossa lista de compras, né? Então, a gente fez a nossa programação de compra. E lá a gente anotou todos os produtos que a gente queria comprar. Depois, isso foi colocado num edital, né? No caso de um hospital público. E o fornecedor que ganhou a licitação, então, ele se comprometeu a mandar aquilo que estava escrito no edital. Muito bem, então a gente tem que ter essa lista desses produtos para conferir com a nota fiscal se é exatamente aquilo que a gente pediu que está na nota fiscal e verificar também se os produtos que estão entregues são aqueles que a gente pediu. Então são 3 conferências, né? Conferir a lista que a gente fez, comparar com a nota fiscal e comparar com os produtos que estão ali. Aí sim, a gente fica contente, recebe os produtos e vai para a etapa seguinte. Até então, né, eu não recebo esses produtos. Quando a gente está. Agora, aqui mais um parênteses. Quando a gente está falando do sistema privado, tranquilo, se eu receber um produto e depois verificar que o produto que veio não era aquele que eu pedi, ou o produto que veio não é o mesmo que está na nota, eu consigo fazer a devolução fácil. Tem um problema. Eu fiz uma programação, né? Essa programação, então, indica que a partir do momento que eu recebi aquele produto, é porque o meu estoque está em baixa. Então, se eu tiver que devolver, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem aquele produto um tempo, e pode ser que meu estoque vá baixando, baixando, até zerar, né? Até que me entreguem o produto correto. Então, para evitar isso, a gente deve, então, prestar a maior atenção possível no que a gente pede e fazer essa conferência certinho, rezando para que não tenha nenhum produto errado que a gente tem que devolver. Mas caso tenha que devolver, no serviço privado é tranquilo, a gente devolve, eles vão lá e trazem um produto correto para a gente. No serviço público, tem um problema. Se eu pedir errado, ou seja, se eu fiz a lista de compras errada, coloquei errado no edital e me venderam aquilo que está no edital, eu vou ter que ficar com aquele produto, mesmo que não fosse aquele que eu queria. Então, digamos que eu tenha pedido lá um fio de sutura e eu queria o fio de nylon. Só que na hora de escrever eu coloquei de algodão. Mas eu não uso de algodão, eu uso de nylon. Porém, eles me entregaram de algodão porque é o que estava escrito lá no edital. Eu posso devolver? Não. Porque eles me trouxeram exatamente o que foi pedido. Se eu errei na hora de pedir, daí o problema é meu. Ok? Então, se eu fizer um pedido errado, vier o produto, né, que é errado, mas é o que
o fornecedor viu lá na lista e entregou aquilo que estava lá na lista, eu vou ter que ficar com esse produto. E de repente eu não uso fio de nylon. Desculpa, de algodão, só uso fio de nylon. O que eu vou fazer com aquele fio de algodão que está ali? Devolver eu não consigo. Muitas vezes eu deixo ele guardadinho lá até o prazo de validade dele expirar, daí eu poder fazer o descarte dele. Ou, quando possível, assim, e eu tiver um hospital parceiro, posso tentar fazer uma troca. Olha, eu te dou fio de nylon e você me dá. Eu te dou fio de algodão e você me dá em troca fio de nylon. Se eu conseguir fazer essa troca entre parceiros, é uma coisa. Se eu não conseguir, esse produto vai ficar lá até perder a validade. E vocês já devem ter visto isso na televisão, né? O pessoal, muitas vezes, reportagem mostrando um monte de medicamento aqui que venceu. Muitas vezes é por isso, porque compraram errado. Porque compraram sem avaliar, né? Não verificaram o prazo de validade, por exemplo. Compraram errado, compraram na quantidade errada, não fizeram a conferência, então veio a mais do que deveria, e assim por diante. Então, muitas vezes, esses produtos que ficam lá para serem jogados fora, eles ficam lá em produtos bons, né? Mas que não podem ser utilizados por algum motivo. Ali onde ele sai, ele não pode ser utilizado, e também não pode ser devolvido. E daí, simplesmente, é dinheiro jogado fora. Então, é bastante importante esse processo de recebimento para que a gente evite, né? Quer dizer, todo o processo, na verdade, é bastante importante, porque senão um erro lá de trás, na hora de eu fazer a minha listagem, vai resultar num problema aqui na frente, na hora que eu receber o produto. Então, todo o processo é bastante importante. A gente não pode descuidar em momento nenhum. Próxima atividade, próximo procedimento, estocagem ou guarda. Então, aqui sim, recebi os produtos, está tudo certo, agora eu vou colocar lá na área de estoque. Vou colocar lá nas minhas prateleiras, nos meus armários, nas minhas geladeiras, nos meus congeladores, seja lá onde eu tenha que guardar esses produtos, né? Então, eu vou arrumar eles da melhor forma possível dentro de uma determinada área. Então, medicamento controlado, eu tenho uma área especial para guardar medicamento controlado, medicamento que precisa de temperatura baixa, 2,8 graus, então eu tenho a minha área lá onde eu tenho as geladeiras, vou arrumar lá certinho naquela área, de uma forma organizada, né? Aproveitando o espaço da melhor forma possível, porém não esquecendo que certos procedimentos têm que ser feitos de forma correta para que a gente não estrague tudo, né? Por exemplo, você já deve ter visto, já devem ter ouvido falar, alguma coisa assim do gênero, mas aquele pessoal que pega, por exemplo, sei lá, algum medicamento que precisa ser guardado dentro da geladeira, recebe o produto, geralmente o produto vem dentro de uma caixa de isopor, e vai lá e coloca ele dentro da caixa de isopor, fechado. O que está acontecendo ali? Na verdade, eu estou impedindo que o frio entre dentro da caixa de isopor. A caixa de isopor ela está fria porque foi colocado algum tipo de gelo ali, alguma coisa assim. Só que com o passar do tempo o gelo vai derreter, a temperatura vai se dispersar e vai ficar mais alta a temperatura ali dentro. E se eu coloco a caixa de isopor fechada dentro da geladeira, não vai entrar o ar frio ali dentro para resfriar, né, para trocar a temperatura. Outra coisa que é muito comum, armazenar na porta da geladeira. Cada vez que eu abro a porta da geladeira, a temperatura aumenta. Então, se eu abrir muito a porta da geladeira, eu vou colocar aqueles produtos que estão na porta da geladeira num carrossel. Uma hora quente, outra hora frio, uma hora quente, outra hora frio. Eu vou estragar aqueles produtos. Vou fazer a geladeira bem bonitinha, vou deixar ela bem bonitinha. Vou lá então e coloco ou papel, faço um revestimento de papel, ou uma toalha,
como é que a gente chama aquilo? Meu Deus, aqueles panos de secar louça. Esqueci o nome agora. Coloco lá, forro bonitinho, um pano de secar louça todo pintadinho, não sei o quê. O que eu estou fazendo? Eu estou impedindo que a temperatura circule ali dentro da geladeira, porque eu estou impedindo, né, estou fechando a passagem do ar. Então eu estou estragando o produto que está ali dentro, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa, que agora não precisa nem ser lá na geladeira, mas em qualquer lugar que eu for armazenar os produtos, eu sempre tenho que deixar um espaço pequenininho que seja entre uma caixa e outra de medicamento, para que o ar circule ali no meio. Se eu pegar e grudar todos, como a gente costuma fazer, o que vai acontecer? Eu não vou deixar circular o ar e a probabilidade de o ar ali no meio, entre as duas caixas, ficar mais alto, né? Então, sempre tem que deixar um espacinho entre um e outro, para essa circulação eficaz do ar e da temperatura ali. Então, a estocagem também não é simplesmente ir lá e colocar o material na prateleira e acabou. A gente tem que seguir todas as recomendações para que a gente consiga garantir que aquele produto vai ser armazenado dentro das necessidades dele. Outro procedimento importante: segurança, capacidade de manter o material sob cuidados contra danos físicos, furtos e roubos. Então, quando a gente tem uma central de abastecimento farmacêutico ou mesmo prateleiras dentro da farmácia, a gente tem que proteger aqueles produtos que estão ali, muitos deles muito caros, né? Então, proteção contra furtos e roubos é importante, então câmera de segurança, alguém vigiando, né? E outras coisas que possam ser feitas, sei lá, hoje a gente pode colocar aqueles adesivinhos que apitam, por exemplo, quando passam por uma porta. Esse tipo de coisa assim, né? E também cuidado e segurança contra danos, né? Então, pensando em frascos de vidro, por exemplo, que se eles estiverem muito altos nas prateleiras, eles, na hora de a gente pegar, eles podem escorregar, cair, quebrar, né? Então, é produto que a gente está perdendo. Outro procedimento importante é a conservação, né? Então, capacidade de manter asseguradas as características dos produtos durante o período de estocagem. Então, a gente precisa conservar os produtos dentro das características que são necessárias para cada produto. Outro procedimento bastante importante é o controle de estoque, é uma atividade que nós, farmacêuticos, fazemos para, né, ter uma certeza daquilo que a gente tem dentro da nossa central de abastecimento, dentro da nossa área de armazenamento. Muitas vezes as pessoas confiam bastante nos sistemas, né, de gerenciamento, então aquele programa lá que controla todo o estoque, controla tudo, né? Mas assim, esses sistemas, esses programas, eles são abastecidos de informações pelas pessoas, e as pessoas podem falhar. De repente, eu posso esquecer de dar entrada em um produto, né? Então, olho lá no sistema, produto X lá não tem nada. Mas, na verdade, foi esquecido de dar entrada. E tem um monte, mas eu não sei e eu não vou lá conferir. O que acontece? Compro de novo, quando eu vejo, vai ter uma montanha daquele produto. Ao mesmo tempo, tem gente que esquece de dar a saída, né? Então, eu estou achando que tem o produto em estoque, mas na verdade esqueceram de dar a saída do produto e não existe ele no estoque. E eu estou confiando que tem. Então, é bastante importante que a gente faça esse controle, porque a gente deve evitar ao máximo compras desnecessárias e, ao mesmo tempo, evitar ao máximo a gente ficar sem produto em estoque, de desabastecimento. E sem contar também a questão dos produtos que são retirados das prateleiras por algum motivo, ou porque venceu, ou porque quebrou, ou porque
saiu uma resolução lá da Anvisa dizendo que é para separar aqueles medicamentos de um lote X lá que estão com problema, né? Então, tudo isso, o controle de estoque ajuda bastante a gente, porém a gente tem que ter, né, a noção de que só ficar olhando na tela do computador não é suficiente. A gente tem que ir até a área de estoque e confrontar os dados, confrontar o que o computador está dizendo com a realidade. E outro procedimento que também entra aí no armazenamento é a questão da entrega, né? Então, nós temos o produto guardado ali, pessoas de fora geralmente não devem, né? E geralmente não podem entrar dentro dessa área de armazenamento. Então, a gente vai pegar o produto e vai entregar lá na mão dessa pessoa que veio buscar. Ou, em alguns casos, vocês vão ver a situação que alguém da própria central de abastecimento ou da própria farmácia que vai pegar o produto e vai levar para quem está solicitando, tá? Então é também mais um procedimento que a gente é responsável, que tem que ser feito. Muito bem, então armazenamento é isso, não é simplesmente guardar, é todos esses procedimentos aí. Objetivos. Os principais objetivos do armazenamento são garantia da qualidade dos produtos sob condições adequadas. Então, o principal objetivo de todos, né, é que a gente mantenha a qualidade daquele produto. Chegou com uma certa qualidade, nós vamos manter, né, com a mesma qualidade para que, quando a gente entregar para o solicitante, ele for, né, utilizar esse produto lá na frente, a gente tem a certeza que o produto não perdeu absolutamente nada de qualidade. Então é só a gente trabalhar com as condições adequadas. Outro objetivo é ter um controle de estoque eficaz, então, para evitar exatamente aquela questão de comprar produto que já existe no estoque, ou, né, achar que tem determinado produto no estoque e não tem. Então, esse controle de estoque é bastante importante. Que a gente tem que pensar que esse medicamento, que de repente a gente acha que tem no estoque, mas não está no estoque, vai ser necessário para um determinado paciente em um determinado momento. E a hora que a gente for até lá, a prateleira, e ver que não tem o produto, está na hora do paciente usar o medicamento, né? Então, a gente vai ter que correr para dar um jeito nisso. Nossa responsabilidade. Outro objetivo, garantia de disponibilidade dos produtos em todos os locais de atendimento, assegurando a qualidade do produto desde o recebimento até a sua entrega ao usuário. Um resumo do que a gente falou até aqui, né? Então, a gente tem como objetivo garantir que o produto esteja, quando for necessário, lá com o usuário, tá certo? Ele precisa para agora, então a gente tem o produto para agora, tá? Outros objetivos que são importantes também. Receber materiais de acordo com as especificações determinadas nos processos de programação e aquisição. Então, foi o que eu já comentei lá atrás, né? A gente faz uma lista de produtos, né? A gente coloca no edital que a gente quer aqueles produtos e a gente quer receber aqueles produtos exatamente. Nada fora do que a gente pediu. Então, todo aquele controle que a gente tem que fazer, aquela avaliação e tudo mais, é para isso. Guardar os produtos dentro das condições recomendadas, respeitadas as especificidades de cada um, né, como os termoláveis, os fotossensíveis, os inflamáveis, incluindo a segurança da equipe do ambiente de trabalho. Então, vou dar um exemplo aqui só. Dentro da área de armazenamento, a gente vai ter áreas específicas para termoláveis, por exemplo. O que são os termoláveis? São aqueles produtos que necessitam de uma temperatura especial. Geralmente geladeira ou congelador. Então, eu vou ter uma área para esses produtos. De repente, eu tenho lá 4, 5 geladeiras, eu vou deixar todas juntas para que eu possa armazenar todos os produtos ali. Fotossensíveis são produtos que são sensíveis à luz. Então, eu vou ter que trabalhar com lugares escuros para guardar esse produto. Então, todos que forem fotossensíveis, eu vou armazenar em determinado local. Inflamáveis, a mesma coisa. Vamos pensar o seguinte: eu tenho no meu hospital um laboratório de farmacotécnica, porque a gente faz lá
todo o álcool gel do hospital. Então, para fazer todo o álcool gel, eu compro barris, tem um nome que eu não me lembro agora, mas tipo barris de álcool de 100 litros. Já compro 6 porque eu compro para 6 meses, então eu tenho sempre 6 barris de álcool lá. Bombona que fala, não é barril, é bombona, porque é de plástico. Então barril é de madeira e bombona é de plástico. Mas enfim, eu tenho esse material lá, tenho lá 6 bombonas e álcool a gente sabe que pode pegar fogo e pode explodir. Então eu não vou poder guardar em qualquer lugar, não vou guardar no lugar que tem calor, não vou guardar no lugar que tem faísca elétrica, né? O que a gente costuma fazer? Nesse caso, quando a gente tem muito material inflamável, a gente costuma ter uma sala específica para armazenar esses produtos. E essa sala ela é toda preparada para isso. Então, não se tem iluminação que quando você acende aquela lâmpada, ela produz faísca. Então, tem que ter a iluminação correta para evitar que ela faça faísca. Geralmente, o interruptor é para fora da sala, não é dentro da sala, também para evitar faísca, né? Geralmente, essa sala tem parede reforçada, então cria-se um reforço com, por exemplo, com cintas de metal, né? Ou reforço com parede mais grossa ainda, com mais camada de tijolo, para que, caso esse material pegue fogo e exploda, a explosão fique contida dentro dessa sala e ela não se espalhe pelo hospital inteiro. Então, mas no hospital que eu trabalho tem lá 2 garrafas de álcool que fica lá na prateleira e fica lá, não tem problema nenhum. São 2 garrafas de álcool, né? Isso a gente tem em casa também. Mas quando a gente está falando em grandes quantidades, aí é necessário. Então, a gente tem que guardar os produtos conforme as necessidades, né, recomendadas para cada um daqueles produtos. Porque a gente está pensando na segurança das pessoas que trabalham ali e na segurança do próprio ambiente de trabalho, né, do hospital como um todo. Outro objetivo de um armazenamento adequado é localizar de forma pronta, ágil e inequívoca. Então, os produtos têm que ser organizados dentro da área de armazenamento de forma que a gente precisar de qualquer produto, a gente sabe exatamente onde a gente vai para pegar aquele produto. A gente não fica correndo para lá e para cá, perdendo tempo procurando o produto, porque a gente sabe exatamente onde ele está. Quem trabalha em farmácia sabe que com o passar do tempo a gente já vai meio que direto com a mão no produto, né? Você já sabe a prateleira, já sabe a altura que está, já sabe a posição dele na prateleira. Então isso é importante. A gente tem que fazer essa localização rapidamente. E a questão inequívoca é bastante importante, né? Não trocando o produto. Outro objetivo, assegurar os produtos e os valores patrimoniais inerentes, protegendo-os contra desvios e perdas. Então, por isso, a gente já comentou ali atrás, por isso que é importante que não se tenha acesso de todas as pessoas dentro dessa área, porque a gente tem produto caro ali. Produto que eu digo não é só medicamento, vai ter medicamento caro? Vai, mas vai ter outras coisas, como próteses, muitas vezes de titânio, né? Elas são super caras. Válvulas cardíacas, esse tipo de coisa assim, é bastante caro. Então, não dá para deixar acesso facilitado para as pessoas, porque isso pode se perder, né? Pode ser desviado dali e a gente não quer isso. Então, segurança é bastante importante. Preservar a qualidade dos produtos, então a gente seguindo todas as regras, todas as recomendações, a gente vai conseguir fazer com que aquele produto saia com a mesma qualidade que ele entrou. E entregar de forma a garantir a disponibilidade adequada e oportuna nas unidades usuárias. Então, mais uma vez, né, é um objetivo que a gente tenha o produto para ser entregue imediatamente, né, praticamente para quem está solicitando.
Ah, vou ver aqui. Ah, não tenho. Vou ter que pedir, eu vou pegar emprestado de alguém. Isso acontece? Acontece, mas não deve, né, acontecer porque um empréstimo, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo de um outro hospital, então eu vou ter que pedir para um outro hospital, eles vão ver se tem possibilidade, eles vão me dizer, olha, pode vir buscar, daí vai levar um tempo para ser pego esse produto, vai demorar mais um tempo para ele chegar no hospital, vai demorar mais um tempo para dar entrada nele. Então, assim, o paciente, né, precisa de imediato, então a gente deve evitar ao máximo que isso aconteça. E falando então da estabilidade dos produtos, né, três fatores são bastante importantes para que a gente consiga manter os produtos com a mesma qualidade. Então, o primeiro deles é a gente respeitar a temperatura de armazenamento. Então, a gente pode dizer que para a maior parte dos produtos, a gente vai fazer um processo de armazenamento que a gente chama de geral. É armazenamento geral por quê? Porque a maior parte dos produtos resiste bem aí a um intervalo de temperatura de 15 a 30 graus. Geralmente a gente trabalha aí com uma média de 25, né, ou até um pouco menos, 21, 22 graus, porque 25 graus já para a gente pelo menos já é uma temperatura meio alta e já é um pouco de calor. Então, para a gente, 25 graus você já está trabalhando num ambiente quente. Então, geralmente, a gente acaba baixando para 21, 22 graus, que é a temperatura de shopping. Porém, né, os medicamentos, de uma forma geral, eles não perdem a sua qualidade se eles forem mantidos entre 15 e 30 graus. A gente vai encontrar aí locais, por exemplo, que você vai precisar de ar-condicionado para manter a temperatura dentro dessa faixa. E daí já se mantém lá 21 graus. Porque se você deixar é um barracão com teto de zinco, então nos dias mais quentes pode acontecer de a temperatura interna chegar a 40 graus, tudo mais. Então, para manter a temperatura, a gente vai utilizar um ar-condicionado. Tem locais que não precisam, que a temperatura não sai dessa faixa de variação. Seja inverno, seja verão, fica dentro dessa faixa. Então, tranquilo para a gente, né? Mas caso precise, a gente vai ter que trabalhar com ar-condicionado para manter essa temperatura. Por quê? Temperaturas mais altas, acima de 30 graus, fora alguns produtos que são mais resistentes à temperatura, o que acontece? Esse aumento de temperatura vai aumentar a velocidade das reações químicas e dessa forma, e biológicas também, né? E dessa forma, o que vai acontecer? É possível que essas reações químicas aconteçam com uma rapidez tão grande que influencia, inclusive, no prazo de validade do produto. Então, está estabelecido lá que o prazo de validade é de 1 ano, isso quer dizer que até 1 ano, né, até aquela data lá, daqui a 1 ano, a gente sabe que a quantidade de princípio ativo ainda é suficiente para fazer o efeito. Depois disso, né, com a degradação, né, as reações que continuam acontecendo, ela vai abaixando para um nível abaixo do possível, né, do esperado para fazer o efeito adequado. Então, se a gente expõe o produto a uma temperatura mais alta, isso vai fazer o quê? Com que o prazo de validade se encurte. Mas encurtou quanto? Não sei. Encurtou. Eu deixei um dia o produto no sol, a uns 45 graus. Quanto que encurtou? Não sei. Pode ser que a velocidade das reações ali tenha feito com que esse prazo de validade tenha encurtado em um dia, mas pode ser que ele tenha encurtado em 30 dias, pode ser que ele tenha encurtado em 1 ano, né? Então a gente não sabe. Então a gente tem que evitar essa exposição a temperaturas que não estejam dentro dessa faixa, exatamente para que a gente possa garantir que o produto continua com a mesma qualidade. A Farmacopeia Brasileira, quarta edição, ela traz um quadrinho que ela mostra direitinho quais que são as faixas de temperatura conforme o que é recomendado. Então, tem produto que é recomendado manutenção em congelador. Então, a temperatura ali
Dentro do congelador tem que estar entre menos 20 e 0 graus. Em refrigerador, 2 a 8 graus. Manter o produto em local fresco, temperatura de 8 a 15 graus. É diferente de temperatura ambiente, que é a faixa de 15 a 30 graus. Então, a maior parte dos produtos a gente vai manter nessa temperatura ambiente, mas vai ter produtos que vai estar escrito lá na caixinha, mantém o local fresco. Então, eu não posso deixar ali nessa faixa de 15 a 30 graus. Eu vou ter que deixar num lugar um pouco mais fresco. Local quente, de 30 a 40 graus, e calor excessivo, temperatura acima de 40 graus. Então, vocês vão ver alguns medicamentos, por exemplo, que vai estar escrito assim: não expor esse produto a calor excessivo. Isso quer dizer o quê? Que eu não devo colocar ele acima de 40 graus. Mas se ele chegar até 40 graus, não vai ter problema nenhum, né? Não vamos colocar ele a 40 graus. Mas caso ele venha, as reações não vão acontecer dentro dessa temperatura. Elas vão acontecer normalmente. Então, só acima de 40 graus que pode trazer algum tipo de problema. Então, tem que se prestar bastante atenção nisso. Questão de luminosidade também é bastante importante. Por quê? Porque a gente tem, então, os produtos que são chamados de fotossensíveis. São aqueles produtos que a radiação, seja ela solar ou seja radiação elétrica, ela pode, então, aumentar a velocidade das reações, também fazendo com que o produto perca lá seu prazo de validade antes. Então, esses produtos chamados de fotossensíveis, eles devem ser armazenados em locais mais escuros. Ah, mas e a caixinha do produto? Não, a caixinha de papelão não protege? Protege. Mas muitas vezes vocês vão ver produto que fica muito tempo na prateleira e que tem iluminação muito próxima, uma luz de essas luzes brancas, né? Essa radiação ela acaba por incidir sobre a caixinha, e muitas vezes a caixinha fica descorada ou fica amarelada. Por quê? Porque a radiação bateu ali na caixinha e, né, trouxe essas alterações na caixinha. Mas isso quer dizer que entrou dentro da caixa e trouxe alguma alteração para o produto? Não sabemos, né? Então, se esses produtos são fotossensíveis e eles tiverem incidência de radiação e a caixa descorou, pode ser que a parte de dentro também tenha sofrido de alguma forma. A gente não vai saber. Então, vamos evitar isso, né? Então, muitas vezes, a utilização de frasco âmbar, de vidro âmbar, ou frasco de plástico mesmo, aquele castanho, né, de xarope, é exatamente para isso, para evitar que a radiação passe para dentro do frasco. Utilização de papel alumínio, aqueles blisters que são totalmente fechados com papel alumínio dos dois lados. Provavelmente eles são fotossensíveis. Então, quando a gente reveste dos dois lados de alumínio, a luminosidade não entra. Já aqueles, por exemplo, aspirina, que ela tem um revestimento de alumínio de um lado, mas é transparente do outro, né? Provavelmente aqueles ali a iluminação, a luminosidade não afeta, certo? Então, a gente precisa levar em consideração essa questão da luminosidade também. Se for produto fotossensível, vamos guardar em lugar mais escuro. Ventilação. A circulação interna do ar. Então, quando a gente tem um ambiente que a gente precisa usar o ar-condicionado, o próprio ar-condicionado já faz a circulação do ar, né? Então, ele faz com que o ar circule dentro do ambiente e a temperatura fique mais ou menos homogênea. Agora, se a gente está num ambiente, né, numa central de abastecimento farmacêutico, que não precisa de ar-condicionado, porque a temperatura fica entre 15 e 30 graus, o que pode acontecer? A gente tem que lembrar que o ar quente sobe, né? Então, é possível que, se eu fizer a medição de temperatura próximo do chão, eu vou ter uma temperatura. Se eu fizer uma outra medição da temperatura na linha dos meus olhos, eu vou ter uma outra temperatura. E se eu fizer uma verificação de temperatura
Lá no ar, lá em cima, próximo do teto, pode ser que a temperatura lá esteja mais quente, porque a tendência da temperatura do calor, né, é subir e se acumular lá em cima. E aquele medicamento, então, que está lá próximo do teto, está lá no armário, lá em cima, será que ele não está numa temperatura mais alta do que devia? Né? Então, para evitar isso, porque geralmente a gente vai fazer a verificação da temperatura onde? Na altura da gente, né? Então, eu vou olhar aqui na prateleira, né, na minha altura. Mas e lá em cima, será que não está muito quente? Se tiver muito quente, eu vou estar estragando o produto que está lá. Então, quando eu não tenho necessidade de ar-condicionado, é importante que eu tenha uma forma de circulação do ar. Então, o uso de ventilador, por exemplo, que faz então a circulação do ar e ele faz o ar ficar mais ou menos parelho, né? Já traz uma garantia maior para a gente. A utilização daqueles exaustores que ficam muitas vezes lá no teto rodando, 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 que a gente vê por fora eles rodando, né? Aquilo ali, então, é uma forma de saída do ar mais quente. Então, a gente faz uma renovação da temperatura ali dentro, porque a gente faz uma retirada do calor que está lá na parte de cima do, do local, né, da estrutura. Então, muitas vezes é importante que a gente tenha essa ventilação para que a gente tenha, então, uma temperatura homogênea dentro do, do ambiente. Outro fator bastante importante que a gente tem que levar em consideração é a umidade. Lembrando que onde tem água, a gente tem aumento de reações químicas, aumento de reações biológicas e físicas também. Né? Tem reações físicas que são visíveis para a gente. Então, reações químicas, né? Tem água, a água vai, então, acelerar processo de degradação química. Aonde tem micro-organismo e tem água, eles precisam de água para crescer e para se reproduzir. Então, onde tem, né, a gente vai ter crescimento maior de fungo, bactéria. E no caso de uma umidade muito alta, a gente pode também ter alterações físicas dos produtos. Então, aquela cápsula de gelatina, né, se ela ficar muito exposta a um ambiente muito úmido, ela vai começar a absorver a umidade do ambiente e vai começar a amolecer. Ou aquele comprimido, né, que de repente ele absorve a água do ambiente, depois, com o passar do tempo, ele seca e ele vira uma pedra. Ou, né, ele só absorve a umidade e começa a derreter. Outras coisas, questão de derretimento também, né? Existem várias substâncias que, quando estão presentes numa alta temperatura, elas começam a liquefazer, elas começam, então, a absorver muita água do ambiente e elas passam a ficar líquidas. Então, a gente tem que evitar isso, né? Então, vamos também fazer um processo de manutenção, né, da umidade. Então, a gente deve fazer um controle de umidade com os chamados higrômetros, ou termohigrômetros, que a gente associa o termômetro com o higrômetro, e dessa forma a gente consegue, então, manter a umidade adequada dentro dos ambientes. Não deve passar de 70%, acima de 70% fica muito úmido o ambiente, e também não deve ser muito baixo, porque, digamos aí que uma porcentagem, 30% de umidade, já está próximo a uma umidade de deserto muito baixa. E daí as pessoas que trabalham ali dentro, elas vão começar a se sentir mal. Então, deixar aí perto da faixa de 70%, não nos 70%, mas se ficar ali nos 60%, 60% e pouco, está perfeito, porque daí as pessoas não sofrem com umidade, com pouca umidade, e os medicamentos também não sofrem com excesso de umidade. Muito bem. Então, esses são os principais fatores que a gente tem que trabalhar para estabilizar estabilidade dos medicamentos, para que eles continuem com a mesma
qualidade, né, desde que entraram até a hora da saída deles. Falando rapidamente, então, da central de abastecimento, que a gente pode chamar de outras formas também, né? Área de armazenamento, estoque, tem várias formas de a gente falar. Geralmente, quando a gente fala central de abastecimento, a gente está falando de um prédio separado, só para armazenagem de produtos, né? Mas a gente pode chamar de central de abastecimento também uma sala junto com a farmácia, algumas prateleiras junto com a farmácia. Então, vamos dizer assim que essa palavra, esse tema é bastante amplo. A central de abastecimento farmacêutico, então, é uma construção destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Então, fazendo esse papel, né, independente do tamanho que ela toma, tudo mais, ela fazendo esse papel a gente chama de central de abastecimento farmacêutico. Com que intuito? Então, assegurar a conservação adequada dos produtos em estoque. Dentro dessa área, a gente vai precisar ter uma separação de pequenas áreas, tá? É bastante importante. A gente não pode simplesmente ter uma sala aberta e, né, não ter uma organização ali dentro. Deixa eu só abrir que chegou alguém. Então, a gente precisa organizar espaços ali dentro para fazer atividades diferentes. Então, a gente costuma dizer que a gente vai, então, organizar esse espaço, tendo uma área, um local de recebimento, então, onde a gente vai receber os produtos que a gente viu lá atrás, uma área de quarentena, que eu posso, então, armazenar esses produtos que eu recebi, mas que eu ainda não avaliei, ainda não fiz a verificação para ver se é realmente aquilo que eu comprei, né? Não estão liberados ainda para serem armazenados. Então, já é a segunda área. Uma terceira área seria a área de estoque mesmo, né? Que a gente divide, inclusive, essa área de estoque em estoque geral e estoque específico. Então, dentro dessa área de estoque, a gente tem 5 sub-áreas, pelo menos. Dentro dessas sub-áreas, então, eu vou ter um lugar para guardar o estoque geral, então, aqueles que, né, temperatura de 15 a 30 graus, que não tem problema de luz, não tem problema de umidade, não tem problema de nada. Vou criar uma sub-área específica ali para os produtos que precisam de temperatura baixa, para ter minhas geladeiras. Vou criar um outro local ali dentro para guardar os produtos que podem explodir, né, que a gente viu também. Vou criar uma outra área pequena para armazenar os produtos que não podem ficar na iluminação. Vou armazenar ou ter uma outra sub-área ali dentro para guardar os produtos que são controlados, que eu preciso guardar de forma separada e preciso guardar os produtos fechados à chave, né? Então, dentro dessa área de armazenamento, eu tenho pequenas sub-áreas para diferentes produtos. Além disso, eu tenho a área de expedição, que seria, então, a hora que alguém pede um produto, eu vou retirar o produto da área de armazenamento e vou levar para essa área de expedição para ele ficar separadinho ali e entregar para a pessoa. E vou ter que ter uma área para aqueles produtos impróprios para uso. Então, são aqueles produtos que venceram, que estão danificados ou que a gente encontrou algum tipo de adulteração, né? Então, esses produtos a gente tem que separar, eu não posso deixar eles junto com os produtos que estão ok. E daí, durante esse tempo, eu vou aí providenciando a destinação final desses produtos. Então, vamos pensar desses produtos que eu vou destinar, vou ter que descartar. É nossa responsabilidade, então, o descarte de medicamentos dentro da área hospitalar, de acordo com resoluções da Anvisa e tudo mais. E os produtos, de acordo com as resoluções da Anvisa, os produtos que são de nossa responsabilidade dentro do hospital
são os produtos químicos. Então, dentro da legislação, eles dividem os tipos de produtos de acordo com a origem, de acordo com as características. Então, a gente tem produto, por exemplo, que são produtos biológicos, né? Tem os produtos químicos, e tem outros tipos de produtos que existem dentro de um hospital e que precisam ser descartados. Então, é nossa responsabilidade trabalhar com aquilo que é químico. Ah, mas e aquele resto de pele de uma cirurgia? Não é com a gente. Vai ser descartado? Vai, mas não é com a gente. A gente tem que se responsabilizar por aquilo que é químico, ok? E o que é químico segundo a resolução? Então, né, todos os produtos químicos estão dentro desse grupo que a gente chama de grupo B. Então, são os produtos que têm características químicas, né, que podem causar algum tipo de problema para as pessoas ou para o meio ambiente. Então, o que a gente coloca dentro desses produtos químicos? Os medicamentos. Então, todos os produtos químicos, medicamentos que vencerem, a gente vai ter que descartar. Ah, é medicamento controlado, mesma coisa. Ah, é medicamento manipulado, mesma coisa. É medicamento isento de prescrição, mesma coisa. A gente vai ter que fazer o processo de descarte. Então tem todo um processo, né? Tem uma norma que fala como que tem que ser esse processo. Mas é só isso que é produto químico dentro de um hospital e que é de nossa responsabilidade? Não, tem outras coisas. Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduo contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por eles. Tudo isso então, são produtos químicos e a gente então vai ter que trabalhar para fazer o descarte correto. Que mais? Efluentes de processadores de imagem. Então, se o nosso hospital, por exemplo, tiver raio-x, o raio-x tem que ser revelado e fixado, né? Então, são dois produtos químicos, revelador e fixador. Vai se usando em determinado momento, esses produtos são jogados fora. Então, nós que armazenamos esse produto e fazemos o descarte. Efluente de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. Então, se o hospital, por exemplo, tiver um laboratório de análises clínicas, tem vários reagentes que são utilizados naqueles processos, né? Dentro daqueles equipamentos, aquelas máquinas, é tudo muito automático hoje, né? Então, geralmente, o que acontece? Você alimenta o equipamento com um reagente ou uma mistura de reagentes, introduz a amostra, ele vai lá, faz todos os exames sozinho, né? Dá o resultado e aquele reagente que reagiu com a sua amostra vira um resíduo. E ele fica lá armazenado num determinado ponto dentro da máquina. A gente precisa pegar aquele material e também descartar. Então, tudo isso e outros produtos que possam existir dentro de um hospital, que tem, então, essa característica de tóxico, corrosivo, inflamável ou reativo, tudo tem que ser descartado de forma correta. E a gente, então, tem que seguir as regras para o descarte correto, né? A retirada dos produtos, armazenamento desses produtos em algum lugar dentro do hospital, em algum lugar correto, até que uma empresa venha buscar esses produtos, porque a gente terceiriza isso, né? E essa empresa, então, leve para algum lugar onde ela vai dar a destinação correta, que vai ser, dependendo do produto, dependendo da própria empresa, ou vai ser incineração, ou vai ser inativação com micro-ondas, ou vai ser colocar aquilo dentro de tambores de cimento, de concreto, e enterrar aquilo. Então, depende muito do produto e da empresa que você está contratando para fazer isso. Mas enquanto o produto estiver dentro do hospital, é de nossa responsabilidade. É isso por hoje, gente. Alguma dúvida? Alguma questão? Bem tranquilo, professor. Tranquilo, fácil, fácil.
Fácil. Fácil sim. Pelo menos até fechou o microfone ali, que ela Não, ia eu ia falar. falar, mas a Raquel falou antes de mim e eu concordo com o que ela falou. Tá tudo ok. Ah, então tá bom. Então é isso, gente. Então tenham um bom feriado aí na quarta-feira. E semana que vem a gente volta a conversar, tá bom? Igualmente, prof. Ah, Obrigada, boa noite. de nada, boa noite. Só uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir colocar já para vocês essa semana um primeiro trabalho para aquela nota dos trabalhos, né? Mas se eu não conseguir, na semana que vem vocês me cobrem, tá? Ah, beleza. Beleza? Obrigada, boa noite, Então tá bom. pessoal, boa noite. Boa noite, Beleza. boa semana para vocês, bom feriado e até. Boa noite. Tchau. Boa noite, valeu, tchau, tchau. Boa noite, tchau.